E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Laísa Martins, eu estou aqui então para, em primeira mão, a nossa série As 12 Personalidades Gigantes de RH. E a gente está no primeiro episódio, a nossa primeira personalidade, onde nós vamos ter então várias temporadas, mas hoje inicia uma jornada muito especial para ajudar você de RH, para ajudar empresários, para que a gente possa levar então essas inteligências, essas experiências para contribuir e impactar empresas e os negócios e principalmente pessoas, porque a gente vai estar falando com pessoas que trabalham em gestão de gente, né? Então, muito feliz de poder estar aqui contigo, Viviane Furquim, minha primeira personalidade, né? Então é um grande privilégio poder conversar com uma mulher como tu, que eu admiro, que eu conheci aí ao longo desses 3 anos já e pouco que a gente está trabalhando juntas. Te agradeço pelo teu tempo, por estar aqui, que é um tempo tão precioso, que é tempo finito, e tu tá aqui dedicando um pouco para estar com a gente. Então, muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço, querido. Privilégio estar aqui nesse primeiro episódio com vocês. Maravilha. Então, esse momento, assim, é muito especial de trazer essas experiências tuas. E a gente vai começar, claro, que com a tua trajetória, com a tua biografia, com a tua jornada, né, na tua carreira, que ela é gigante, que ela é extraordinária, tantas coisas que tu já fez. Eu gostaria que tu contasse um pouco para nós, te apresentasse, né? Quem é a Vivi também e a tua jornada, a tua trajetória. Conta aí, Vivi. Obrigada, Laísa, pelo convite. É até engraçado me pedir um relato autobiográfico, porque essa é uma técnica que eu uso nas minhas entrevistas, né? E o pessoal da Meta que estiver assistindo aí vai lembrar que participa comigo, meu time que participa comigo dessas conversas, a gente gosta muito de ouvir o relato autobiográfico do candidato e fazer o meu próprio aqui para vocês vai ser um exercício que há tempos eu não faço, né? Então, como a Laísa já disse, eu sou Viviane Furquim, sou gaúcha, nasci em Porto Alegre, né? Vivo no Rio Grande do Sul desde sempre, tenho 51 anos. E sou a filha mais velha, né? Sou a primogênita aí de uma família de 3 irmãos. Então tenho 2 irmãos mais jovens do que eu. Moro em Gravataí, né? Pertinho da onde a Laísa mora também. Exato. Então isso está no nosso coração, né? Verdade. Eu muito cedo comecei a trabalhar, então com 15 anos eu iniciei a minha jornada como jovem aprendiz, na época era menor aprendiz, na Ferramentas Gerais, que é uma empresa bem tradicional aqui do estado, na época em que os programas de aprendizagem nem eram regulados ainda, não tinha cota, né, como tem hoje, e a Ferramentas Gerais já praticava. Eu tive a sorte de cair no RH, e por acaso eu era a pessoa que cuidava dos arquivos dos funcionários, tudo ficha, aqueles arquivos de aço gigante, né? O pessoal dessa geração mais nova que tá aqui na sala nem sabe do que eu tô falando. Nem sabe nada. Mas depois fui promovida, eu fazia o atendimento dos candidatos que vinham preencher ficha, porque não existia currículo, né, Laís? 1990, localiza no tempo, as pessoas andavam com uma carteira de trabalho embaixo do braço e preenchiam uma ficha. Então foi assim que eu comecei a me envolver com o mundo do RH. Depois evoluí na Ferramentas como analista de treinamento, fui crescendo ali, fiz 10 anos de empresa. Nesse meio tempo chegou a época da graduação, minha graduação é em pedagogia, muita gente não sabe disso, né? Eu tinha o sonho de fazer psicologia, mas psicologia era diurno e não tinha condição de bancar esse curso, fui fazer um curso noturno que fosse correlato e na época eu tinha um gestor que disse, vai fazer pedagogia porque na área de treinamento isso é muito bom, vai te diferenciar e tal, e foi realmente muito legal para mim, assim, pude conhecer áreas do conhecimento que eu não tinha acessado, mas eu sentia muita falta de buscar alguma coisa na administração, então quando eu terminei a pedagogia eu fui fazer pós-graduação em administração, fiz mestrado também, então tem uma jornada aí de acadêmica, formativa, né? Eu gosto muito de estudar, então assim, a todo ano procuro buscar uma atualização
E quando eu ia completar 10 anos de ferramentas gerais, eu olhei para minha carreira, olhei para os meus colegas, vi que tinha muita gente na fila, né? Sim. E pensei, vou buscar uma outra coisa. Eu fui trabalhar no Sonai. No auge dos 25 anos. Sim, com os meus 25, 26, exatamente. 26, bem jovem. 25, isso aí. 1999. Fui trabalhar no Sonai, uma rede portuguesa que estava vindo para o Brasil e estava comprando várias redes varejistas. Então, saí de uma empresa familiar, fui trabalhar numa empresa europeia. Sim. De varejo. Então, foi para mim um choque cultural. E eu vejo que no RH, o que muda, porque assim, fazer gestão de pessoas é o mesmo, seja em qualquer negócio, mas muda o negócio, muda a abordagem, mudam as soluções, e é onde a gente aprende novas culturas, novos modelos de relacionamento com o cliente, mercado. Isso enriquece a carreira do RH. Mudar de empresa, às vezes, nos ajuda a ter esse olhar, quando a empresa não muda e não nos oferece. Ainda mais com culturas tão diferentes. Exatamente, exatamente. E aí minha passagem ali foi bem rápida, porque realmente foi um choque cultural para mim. Eu vinha de uma empresa de excelência, onde tudo era feito com um foco muito centrado nas pessoas. Essa era a escola da época. E aí eu cheguei numa empresa de varejo onde eu não encontrei esse mesmo ambiente, né? E nesse movimento eu acabei recebendo um convite, fui trabalhar na Rio Grande Energia, um ano depois da privatização. Então fui para imagina, saí do comércio, fui para o varejo, caí em distribuição de energia. Na RGE eu conheci o meu marido, né, o Paulo, ele trabalhava lá também, a gente está juntos há 25 anos. Foi lá então que tu conheceu ele? Ele trabalhava lá? Ele trabalhava lá também, na operação, eu no RH, a gente se conheceu, né, no ambiente profissional, onde a maior parte dos relacionamentos acontecem. Pode ver. Né? E lá eu tive um crescimento muito legal, assim, porque eu passei a ser coordenadora, foi minha primeira posição de líder, né, efetivamente, assim, na gestão, e cuidava dos centros de treinamento e formação dos eletricistas. Então, uma coisa super técnica a gente tinha, né, os facilitadores técnicos, mas eu cuidava da parte formativa mesmo, uma atividade de risco, né, então é um processo de formação muito legal. A gente pegava pessoas eletrotécnicos recém-saídos da formação e fazia uma imersão completa com eles para que seguissem a carreira nessa parte da distribuição de energia, né? E bem jovem ainda, né, Vivi, também? Bem jovem, 26, 27 anos, né? Foi imagino um desafio. Claro que uma pessoa lá, nós estamos falando de alguns anos atrás, 25, 26, 27 anos lá, hoje, a gente vê que mudaram as gerações, mas mesmo assim, ainda jovem, já numa liderança, né? E muito masculino, imagino eu. Sim, um ambiente de engenharia, né? Muita gente, eletrotécnico, engenheiro. Então, eu sempre naveguei bem, assim, nesses ambientes, né? E tive a sorte de encontrar pessoas que me abriram também espaço, né? E eu lembro que na época eu tive um líder lá que foi determinante, assim, para essa minha posição de liderança no centro de treinamento. Então foi muito, muito legal. E depois o Hélio Nascimento, que é uma pessoa de referência também, ele foi para o Sicredi e me convidou para ir para o Sicredi também. Então eu mudei e entrei no Sicredi. Quanto tempo tu ficou na RGE? 4 anos. 4 anos. Eu sou uma pessoa de longos períodos. Eu busco, assim, tem que fechar o ciclo, né? E no Sicredi foi a minha maior experiência, fiquei 13 anos no Sicredi. 13 anos. E eu fui trabalhar como time de pessoas do banco, que era uma das empresas, e aí teve toda uma evolução do modelo de governança, e eu passei a ser a líder de gestão de pessoas do sistema inteiro, né? E foi onde eu mais aprendi, cresci. Mas quantos colaboradores na época? Na época tinha 12 mil colaboradores, né? Um modelo de governança distinto. O Sicredi todo mundo conhece, é uma referência, Nossa, né? Demais. Mas tem todo um desafio, assim, né? Pela autonomia e independência das cooperativas, do ponto de vista de políticas de gestão de pessoas, é bastante desafiador, porque acaba sendo, cada empresa, né, tem
a sua referência, o seu modelo, sua capacidade de investir. Então a gente precisa ser criativo, flexível, né? Então foi um aprendizado muito, muito, muito grande. Depois desse período teve uma mudança na governança, o CEO também saiu e eu acabei saindo também e fui trabalhar na Santa Casa de Porto Alegre, né? Daí na Santa foram 6 anos. 6 anos. E aí ali eu mergulhei no universo da saúde, né? Que hoje eu consigo dialogar com a DBL de uma maneira mais... muito mais profunda. Muito mais, digamos assim, conhece. Com mais conteúdo, né? Mas ali a gente vivia, né, o lado das operadoras, o lado dos médicos, o lado da instituição de saúde, né? Então a gente consegue ver todos esses elementos, como é que eles se compõem e como que a dinâmica de negócio acontece, para que lado, né? E depois a gente, óbvio, vai falar um pouquinho sobre isso. E a experiência na Santa Casa, eu digo que foi um MBA, porque fazer gestão de pessoas em um hospital é muito desafiador, ainda mais um hospital de grande porte, eram 10 mil pessoas, 3 mil médicos, e vem crescendo cada vez mais, né? Eu tô longe há 4 anos, mas eu sigo acompanhando, mora no meu coração. Todas as empresas por onde eu passei, assim, eu tenho um carinho muito grande, não só pelo que elas me proporcionaram de crescimento, mas porque eu sei que são negócios muito legais, importantes, que fazem a diferença na vida das pessoas. Para mim, o meu propósito é poder estar em lugares onde eu possa influenciar a tomada de decisão para que as pessoas sejam cada vez mais competentes e mais realizadas, né? Isso é algo que eu fiz num trabalho de autodesenvolvimento, que eu consegui formular esse propósito, até para poder posicionar a minha carreira, né? Então não importa o cargo, não importa a posição, mas assim, se eu tenho um espaço onde eu posso de fato influenciar para que as pessoas tenham mais performance, sejam mais felizes e mais realizadas, eu quero estar ali, né? Em qualquer instituição. E aí foram 2 anos de pandemia, né? Sim. Então, e tu estava lá na pandemia? Exatamente. Eu entrei lá em 2015 e saí em 2021, finalzinho de 2021. Já era o final, né? Já tinha passado pelo... a gente foi uma loucura, né? assim, a gente contratava 400 pessoas por mês. Meu Deus, Vivi. A gente vacinava as pessoas, então os primeiros lotes de vacina que chegavam, eles eram destinados para os profissionais da saúde, então imagina, eu tive que estruturar toda a minha área de medicina e segurança do trabalho para controlar as vacinas, que tinha até vigilância armada na porta da geladeira de vacinas, né? Matava por ela. Lembra qual era o estresse, né? Nossa. Então foi um case, assim, eu brinco, quando eu entrei lá, eu escolhi a Miriam do Einstein para ser minha mentora, porque eu queria, como eu falei, né, queria entender desse negócio, RH eu sei, mas RH de hospital, então fazia reuniões com a Miriam do Einstein. E tu tem essa característica, Vivi? Que esses 3 anos eu vi. Tu tem essa característica de a excelência. E agora ouvindo isso, talvez eu entenda ainda mais. Tu nem conhecia essa história toda? Não conhecia. E aí a Miriam escreveu um livro muito legal sobre a experiência dela no Albert Einstein durante a pandemia. Porque foi desafiador para todos, né, na saúde. E aí eu pensei, meu Deus, no Albert Einstein, com todos os recursos que ela tinha, né, foi uma grande realização. Na Santa Casa, com todos os desafios de recursos mais escassos, de ter que atender saúde pública, SUS e tal, então foi muito, muito, muito desafiador. Eu falo que é um MBA sem título do MEC, assim, mas aprendi muito. E aí teve que fechar tudo lá também? A gente conseguiu manter o hospital funcionando, a gente não perdeu nenhum colaborador. Isso é EPIs funcionam. Que legal. Eu trabalhei nesse período todo 2 semanas em home office só, porque depois a gente se deu conta que não tinha como ficar, mesmo você sendo área de apoio, back-office e tal, não tinha como você ficar em casa e toda a linha de frente lá no dia a dia, então voltamos todos para o presencial. E eu não peguei Covid, eu fui pegar Covid depois que eu já tinha saído da Santa Casa, né? Então, os EPIs funcionam mesmo e a gente fez um trabalho muito legal, onde a gente manteve a operação, a gente abriu leitos
e a gente não perdeu nenhum funcionário por Covid. Isso aí para mim foi exemplar, assim, foi muito bom a contribuição que a Santa Casa deu para a sociedade nesse momento, né? É um orgulho, assim. E aí, em setembro de 2021, o Pedro Mandelli, dividi com ele um palco no CONAR, a gente estava no congresso, ele e a Lívia Mandelli iam fazer uma palestra, eu era mediadora, e aí fizemos reuniões e tudo mais, e ele me perguntou, como é que você está aí nesse hospital que você trabalha? Eu respondi para ele, olha, estou sobrevivendo, Pedro. E daí ele disse, essa resposta é a que eu queria ouvir. Me manda o teu currículo que eu tenho uma empresa para te apresentar. Eu pensei, eu vou ouvir, né? Vou ouvir. Claro. E aí era a Meta, que eu não conhecia, né? Nunca tinha pensado em trabalhar numa empresa de tecnologia, numa empresa de consultoria. Conheci o Telmo Costa da DVB, o Telmo é uma pessoa super referência para, né, o mercado, mas não conhecia muito da empresa, do que fazia. Aí fui conversar com o Cláudio Carrara, depois conversei com o Telmo, me apaixonei assim pela ideia de mudar de lado, assim. Eu sempre fui cliente de consultoria, sempre fui cliente de tecnologia, né? E ser RH de uma empresa que entrega isso, seria mais um desafio para mim, né? Então concluí o MBA na saúde, comecei o MBA em tecnologia. Estou lá há 4 anos. Eu faço 4 anos. É um desafio muito legal, porque é uma empresa de dono. Sim. Uma empresa que tem um modelo de negócio muito, muito diferente, dinâmico, porque né? A gente está em 300 outras empresas entregando projeto com pessoas nossas. Então, o desafio da cultura da Meta, de fortalecer a cultura da Meta, mas também poder oferecer uma sustentação para que as nossas pessoas possam viver a cultura do cliente, para que elas possam entregar mais ainda, melhor. Nunca tinha pensado nisso, né? É desafiador. Nossa, muito. É muito desafiador. E pessoas em trabalho híbrido, remoto, espalhadas aí. Mais quase 400 cidades. Exato, não só no Brasil, também no mundo. Ontem a gente recebeu uma foto, a gente está com 10 pessoas na China. Uau! Na China, eu não sabia. 10 pessoas na China, a DBL ainda não está oferecendo uns benefícios lá, mas vou te mostrar depois. Foi incrível, a gente está agora contratando pessoas nas Filipinas, que a gente tem clientes que a gente atende pelo Brasil, mas que tem operações globais e que estão nos levando para a Ásia, para a Europa. Então tá... É um desafio enorme, né? Porque daí contrata as pessoas de lá. Sim. Ao mesmo tempo, tu também tem que trabalhar. Aí agora é a cultura da Meta com a cultura de outro país, né? De uma outra nação. Então ainda é um desafio, né? Multiculturalidade. Multiculturalidade. O tempo inteiro. Interessante. Então é isso. Acho que eu contei uma longa história aí. Mas era isso que eu queria. Era isso que com certeza as pessoas querem ouvir, porque a gente tem um grande objetivo aqui, Vivi, de trazer justamente assim, ó, todos nós temos um começo, né? Quem olha a Viviane Furquim hoje, com toda essa, né, com tudo que tu já alcançou, é muito legal ouvir lá como começou. É muito bacana, eu adoro ouvir as histórias de todas as pessoas, né? E para quem trabalha como tu nessa área de RH, eu tenho certeza que é muito rico poder entender essa trajetória. Então, esse momento dessa conversa, para mim, é um dos momentos mais legais, que é conhecer essa pessoa que está aí e fez a trajetória. Claro que ela não falou, obviamente, e é isso que a gente vai falar agora, dos desafios, né? Porque, assim, tu enfrentou muitos desafios, com certeza, ao longo dessa trajetória. Mas e agora, Vivi? Para 2026, assim, né? Vamos pensar, a Meta tá aí, eu sei, com grandes desafios de crescimento, né? E eu tô acompanhando e vibro muito, né, com tudo que vocês estão construindo e ainda vão construir, mas e aí esses desafios que também vêm com o crescimento, com os grandes desafios de... Quais são os principais desafios que tu vê hoje, né, para o RH, talvez em geral, em questão de pessoas mesmo, e claro, trazendo para a tecnologia também, trazendo para o teu momento. O que tu pode nos dizer, né? Que são, esses desafios são os mais, essas batalhas, esses desafios são os principais da minha percepção. Tá bem fresquinho isso, porque a gente tá nesse momento planejando, né? O 26 e o 27.
Sim. A Meta tem uma ambição de crescimento, de dobrar de tamanho em 2 anos, né? E o nosso maior desafio hoje é liderança. Então, fortalecer a nossa cultura, fortalecer os elementos que vão nos levar a alcançar esse objetivo e ter pessoas preparadas para assumir essa expansão. Então, assim, eu tô com 10 pessoas na China, quem é que lidera essas pessoas na China? Não posso querer encontrar alguém lá, contratar alguém, eu teria que levar alguém daqui. Então, eu tenho que ter pessoas preparadas, né, formadas com a cultura da Meta. Então, hoje o maior desafio que nós encontramos é a formação de lideranças, né? É óbvio que a gente tem várias coisas que orbitam em relação ao nosso processo de gestão de pessoas que também são desafiadoras, né? A saúde integral, a saúde mental, a questão do trabalho híbrido que tem afetado significativamente a saúde das pessoas, a gente acompanha isso. A questão dos custos, né? Especialmente com todas as mudanças que a gente vê, aí a reoneração do nosso segmento, que vem acontecendo desde esse ano de 25, mas que vai até 2028, a gente vai ter uma tributação maior, né? Sim, todo mundo vai sentir. Então tem desafio econômico, tem desafio individual, né, das pessoas, mas tem esse desafio de formar líderes na velocidade e com as competências que a gente precisa para realizar o projeto da empresa, né? Que é, sim, ser uma empresa consolidadamente global, presente em mais países, com um faturamento muito maior e com uma presença muito maior. Sem dúvida. Eu acho que e até trazendo um link para nossa outra visão aqui, ligado também a essa inteligência talvez da liderança e para todos, né? Tu acabou de participar de um painel, eu estava até conversando com ela antes aqui, não pude assistir, queria muito, mas não ficou gravado, uma pena, queria ter assistido, porque eu vi o tema, mas não sabia do que se tratava, né? Mas isso também é um desafio, porque esse desafio que tu trouxe da liderança, dela estar preparada em tudo, e inclusive uma empresa de tecnologia, obviamente, mas todas as empresas, imagina, a inteligência artificial está aí, né? E aí a gente entra neste assunto que tu falaste lá, né? Quais são os impactos, né, dessa inteligência artificial hoje para nós, enquanto vida, carreira, cotidiano, empresa, porque existe resistências, né? Eu sou empresária e vejo assim algumas resistências, ao mesmo tempo a gente vê os desafios, quem não estiver usando tá fora, porque é uma grande alavanca, né, de produtividade. E fala para nós sobre o que foi falado lá que tu comentou aqui, que eu acho que é riquíssimo a gente falar. Foi um painel com o Ricardo Capra, que é um hiper especialista nessa questão de hiperinteligências, né? E era uma temática sobre as hiperinteligências e o risco de atrofia humana, né? Então, numa provocação muito assim, será que as IAs vão substituir as pessoas? Sim. Será que a IA vai fazer por nós e a gente vai perder a nossa capacidade de criar, de fazer mais, né? A nossa capacidade criativa. E foi um bate-bola muito legal, assim, porque eu tenho uma visão muito, muito otimista da inteligência artificial. Eu vejo que ela é sim uma revolução, assim como foi a revolução industrial, assim como foi a internet, mas ela vai abrir espaço para que a gente possa retomar o aspecto da nossa criatividade, do lado humano das coisas, para liberar o nosso tempo, para a gente estar mais em contato com aquilo que é da nossa natureza humana, né? Com as pessoas, com a natureza em si, com as flores, com as plantas, né? Coisa linda. Mas sim, quem não estiver usando, quem não dedicar tempo e energia para aprender a trazer mais eficiência para a forma como trabalha, melhorar a produtividade, vai ficar para trás, né? Então, até por uma questão geracional, a gente falou um pouco sobre isso, né, Laísa? Porque eu sou da década de 70, 80, né? Mas assim, eu também tô ali. Essa geração que está chegando nas empresas, ela já vai chegar usando isso. Já vai. Eu tenho o caso de um colega que disse que o filho dele, acho que tem 11 ou 12 anos, e chamaram os pais na escola porque a professora queria que ele não usasse inteligência artificial para fazer os trabalhos da escola.
E aí chamaram o menino, mas eu estou usando os recursos que eu tenho. Professora, se a senhora não tem esses recursos, e parece injusto, tem toda uma polêmica com relação a isso, mas faz muito sentido. Essas pessoas que estão vindo, elas já nascem com essa habilidade digital, elas já vão se adaptar ao uso dessas inteligências artificiais para fazer o básico na sua vida. Como é que elas vão chegar na empresa e vão ter que entrar na mesma planilha de Excel para ficar digitando as mesmas coisas que... Ninguém mais aguenta. Então, muda tudo, né? E a gente vive isso com o Waze, a gente vive isso com os aplicativos que a gente usa para nossa vida financeira, para nossa saúde, tá tudo integrado. Sem dúvida. Então, todos nós vamos precisar pensar em como evoluir os nossos negócios. E a Meta é uma grande parceira para quem... É verdade. Para quem tiver aí o desafio, né? Porque nós temos sim um posicionamento de ser uma empresa que vai suportar essas evoluções com o uso de inteligência artificial. Já estamos fazendo isso em vários clientes. E é pioneira, né? Já faz... Mas para nós a inteligência artificial é uma alavanca determinante assim, para essa ambição que nós temos, né? Sem dúvida. E realmente, assim, todas as nossas trilhas de conhecimento, todas as nossas ações de aculturamento e desenvolvimento cada vez maior dos nossos times é para que eles possam integrar isso no seu dia a dia, na sua jornada, a própria jornada do colaborador. A gente fez toda uma revisão do ciclo de vida das pessoas, desde o momento em que elas procuram trabalhar na Meta, se candidatam a uma vaga, processo seletivo tem IA, processo de onboarding tem inteligência artificial embarcada, toda a jornada de educação corporativa também, através das parcerias que a gente tem para desenhar a sua própria trilha, seu plano de desenvolvimento. Então, muita coisa dessa jornada a gente plataformizou com inteligência artificial e hoje pode oferecer também para os nossos clientes, né? Tudo isso com resultados muito tangíveis, assim, de eficiência operacional mesmo. Mas é isso que eu entendo. Eu entendo que é a eficiência operacional e o que eu vejo, assim, como usuário, como pessoas que eu vejo que começaram a usar antes dos outros daqui, ganhos cognitivos, eu acredito também tem, porque é insano tu fazer coisas repetitivas ou pensar muito em algo se tu consegue resolver de uma forma mais eficiente e usar a tua criatividade para outras coisas. Porque tu vai ficar para trás e ao mesmo tempo tu vai ficar numa saúde mental te cobrando de algo que tu não vai alcançar se tu não utilizar essa eficiência, né? Então eu vejo que eu concordo contigo. Eu acho que isso amplia e que a gente realmente vai ter muito mais eficiência e oportunidade. E fora que se estiver fora, realmente a gente vai ficar para trás. Falando como pessoa, como carreira e como negócio. A internet trouxe isso pra gente, né? Se a gente for olhar para trás, quando surgiu a internet, eu trabalhava antes da internet já no mundo corporativo. O quanto mudou o nosso jeito de trabalhar? Nossa. Eu vejo que a inteligência artificial vai fazer a mesma coisa. Concordo. Ela já está mudando o nosso jeito de trabalhar. Então, quem tiver resistente, a má notícia não tem escolha. Não tem escolha. Né? Não tem escolha. Uma das coisas que eu queria trazer especificamente, a gente sempre fala de competências, né? As competências imprescindíveis para as pessoas, né? E na tua visão, na tua experiência, assim, a gente sabe que os hard skills, soft skills, mas para ti, assim, o que tu entende da tua trajetória, da tua experiência, que são competências indispensáveis para que as pessoas tenham mais sucesso na sua carreira, na sua vida profissional, né? Tu que lida há tantos anos, né, com tanta gente, o que tu entende que são essas competências imprescindíveis? Eu acho que, conectado com isso que a gente estava falando sobre a necessidade de aprender sobre inteligência artificial, aplicar isso no seu dia a dia, para mim essa questão de aprender e reaprender e desaprender e reaprender é fundamental. Então, estudar, né? Maravilha. Se atualizar constantemente, isso para mim é a principal competência. Então, não é os títulos que eu pendurei lá atrás, é qual é o próximo que eu vou fazer, né? Qual é o conhecimento que eu vou buscar. E aí não estou falando de educação formal, que também é importante, mas assim, o que eu aprendi hoje? O que eu li,
busquei, com quem que eu conversei, que eu aprendi alguma coisa. Então, isso é fundamental. E a segunda coisa que eu tenho visto que está fazendo a diferença, assim, nas relações, seja líder, seja alguém que está iniciando a sua trajetória, é a questão da confiabilidade, né? E aí é saber que eu vou te entregar uma missão e que mesmo que tu não saiba como fazer, tu vai atrás, tu vai buscar vai dar teus pulos, vai fazer acontecer, entendeu? Então, você ter pessoas assim na organização faz toda a diferença. Eu posso não saber sobre isso, mas eu sei com quem que eu vou falar, eu vou pesquisar, eu vou voltar, Então, a confiabilidade que está conectado com aquele pilar de confiança que a gente fala tanto, né? Eu vou conseguir confiar em alguém que eu saiba que eu dou uma missão e essa pessoa vai, mesmo que ela não consiga realizar, ela vai me retornar e vai me dar o caminho, vai me dar a resposta que eu preciso para poder avançar ou não naquela frente, né? Eu vejo que essa geração mais jovem quer muito poder promover um ambiente de trabalho onde ela possa praticar a sua autenticidade, né? E a autenticidade passa por confiabilidade. Sem dúvida, sem dúvida. Então, é uma mistura para mim, assim, de aprendizagem, de capacidade de aprender com capacidade de realizar. Porque uma coisa sem a outra não anda, né? E eu vejo que isso que tu fala, essas duas coisas que tu falaste, eu vejo assim, tu foi falando e eu fui pensando como é que funciona o teu time. Sim, é muito difícil que a gente não faça esse paralelo, né? E realmente, e isso passa por uma humildade de entender que a gente está sempre aprendendo, né? Que a gente sempre pode aprender com qualquer pessoa e que a gente tem hoje à disposição, né, Vivi? Conhecimento está disponível, não é mais dinheiro. Não é mais dizer que eu não tenho condições de, né? É possível. E a humildade também de entender que a empresa, que eu faço parte de algo, e que se eu não fizer a minha parte, que é fundamental, seja qual for o cargo da pessoa, do mais simples à hierarquia mais complexa de uma empresa, quando tu tem essa cabeça de dono, eu sempre falo assim, essa responsabilidade, isso está comigo. E eu preciso entregar. Se eu não conseguir, eu vou fazer de tudo para e vou voltar. Eu ter a humildade de dizer, né, que eu fiz de tudo e mostrar essa confiança de a pessoa realmente pegar e fazer, né? E não fechar o seu computador na sexta-feira, a coisa caindo, eu não entreguei, tá, mas segunda. Isso eu acho que faz toda a diferença para avançar, sem dúvida. E Vivi, vamos entrar num assunto que é o meu propósito de vida, que a DBL nasce, né, Vivi, com o propósito de cuidar e salvar vidas, né? E a gente procura fazer isso da melhor forma possível, né, utilizando os melhores recursos possíveis. E eu gostaria de te ouvir, assim, dentro desses benefícios, né, de saúde, bem-estar, a gente está vendo uma NR1 aí que traz os riscos psicossociais, mas eu vejo que tu faz um trabalho e eu acompanho junto com o teu time, junto com toda a meta, algo muito voltado para esse tema de saúde e bem-estar, que é a saúde integral, né? E que a gente está aqui querendo contribuir cada vez mais com a tua gestão. Mas fala um pouco mais sobre isso, né? Porque isso é algo fundamental para o crescimento também, com certeza, de uma empresa que quer chegar nesse nível que já chegou tão alto, né? A meta, nossa, já é gigante. Ela quer ser extraordinariamente gigante, né? Fala um pouco desse tema, que é um tema que eu sei que tu também tem. Sabe que cuidar é o verbo que os líderes da Meta escolheram para esse ciclo de planejamento estratégico. Olha, que legal. Cuidar da liderança, cuidar das pessoas, cuidar do negócio, cuidar do cliente, tá tudo conectado, né? Cuidar do planeta. Boa. Então, essa foi uma inspiração, um trabalho que a gente fez com a Rosa, que é uma consultora que tem trabalhado conosco, a gente estava um pouco falando sobre ela, a Rosa Bernhoff. E ela fala muito da importância da gente saber quais são os verbos que a gente conjuga no nosso dia a dia, né? Que a vida é feita de verbos. E aí fizemos um trabalho com a liderança e o cuidar, que também faz parte, é o verbo da DBL, né?
foi eleito para ser o verbo priorizado, além de responsabilizar-se e priorizar, né? Mas o cuidar faz muito sentido. E aí é que veio o nosso objetivo estratégico de trabalhar a saúde integral, né? E aí quando a gente fala de saúde integral, a gente está falando de todos os aspectos da vida, né? Não só a saúde mental, não só a saúde física, a financeira, integral mesmo. E isso surgiu de uma necessidade da gente estar mais próximo das nossas pessoas, né? Sim. Porque o trabalho híbrido, o trabalho remoto, ele acaba tirando da gente um recurso que é esse recurso touch, né? De te olhar, de te tocar, de poder ver de fato como é que tu tá. Às vezes na tela eu vejo, né, uma pessoa daqui para cima que não tô conseguindo percebê-la na sua integralidade. Né? Então a gente tem feito muitas ações de suporte para as pessoas, além de formação em NR1 sobre os riscos psicossociais para todos os líderes da Meta, né? Exatamente no sentido de poder ter cada vez mais pessoas mais felizes, né? Pessoas mais realizadas no seu projeto de vida através do projeto de empresa, né? E essas ações têm o apoio da DBL, muitas delas, sim, né? Sim. Mas elas focam em vários, lá na roda da vida, em vários aspectos, assim, né? Não só nos riscos psicossociais, mas também na questão de saúde, na questão financeira, na própria questão ergonômica. Então a gente está trabalhando vários aspectos e tem surtido um bom efeito, assim, né? Estamos trazendo, isso já é da cultura da Meta, né? Não é algo novo. Verdade. Mas assim, a arte, a música, aspectos humanistas mesmo. O estilo de vida. Isso, trazendo cada vez mais para o dia a dia da empresa, sabe? E para os sócios isso tem sido muito prazeroso, assim, né? Porque conecta muito com eles. Conecta com eles, é algo que é um valor para eles e que a gente tem conseguido trazer tanto na nossa formação de líderes, quanto nos encontros mensais que a gente faz com todas as pessoas da Meta. A gente tem uma jornada de evolução, que é um encontro online, onde a gente reúne as nossas 2.000 e tantas pessoas, né? E temos trabalhado muito forte esses elementos, assim. E é muito bom contar com a parceria da DBL para essas ações. Pode ter certeza, Vivi. Até uma das coisas que a gente vai falar aqui sobre isso é falar sobre essa parceria. Mas nós estamos aqui também na DBL com esse objetivo muito forte de trazer IA para o cuidado, o que é um desafio enorme para não perder a humanidade do cuidado. Mas é fundamental para poder escalar, né? Para a gente poder atingir trilhas de protagonistas da sua saúde. E eu vejo que esse projeto encaixa muito com o que a gente também pensa, e a gente vai com certeza fazer um trabalho ainda mais próximo ano que vem, porque a gente está muito conectado nisso. Então pode ter certeza que a gente vai levar muita coisa aí para a tua gestão. Tem que trazer. Pro time. Pode ter alguma resistência, assim como as consultas online no início tinha, né? Exato. Então faz parte, né? Mas a gente precisa... É um processo de mudança. É verdade. E essa cultura, esse engajamento e esse futuro do trabalho, porque assim, todas essas ações exigem, eu acho que um dos maiores e grandes desafios do RH que eu vejo, assim, quando eu estou nos clientes, né? Grande maioria das vezes quando a gente vai levar um projeto, quando a gente vai levar uma iniciativa, seja de uma corrida a um projeto enorme aí de programa, né, específico de saúde, que é muito o que a gente trabalha. A gente vê que o engajamento é um dos grandes desafios, tanto que a gente tem assim, qual é o nível de engajamento mínimo para um mapeamento de saúde? Pelo menos 50%, 60%, poxa, porque a gente sabe que é um desafio engajar. E como é que tu entende, né, que esse desafio de engajamento, seja no projeto que for, seja na ação que tu for levar, tu entende que pode dar mais certo se fizer tais coisas, ou assim, se a gente ir por esse caminho, o engajamento da pessoa, porque o engajamento é individual, né? A pessoa escolhe ou não, eu quero ou não, eu vou ou não, eu participo ou não. E a gente vê desde assim das reuniões online que às vezes as pessoas não abrem uma câmera, porque às vezes estão em alguns momentos e tal, né? Eu tenho um pouquinho de dificuldade quando eu estou assim com poucas pessoas e não abrem, né? Porque eu preciso, eu sou uma pessoa que eu preciso, né? E aí é um desafio para mim.
Então, como é que tu acha que é a melhor forma de trabalhar o engajamento? A gente tem uma metodologia de gestão do engajamento na Meta, que o primeiro passo é a escuta, né? Então, eu não tenho como te engajar em algo se eu não entender qual é a tua necessidade, a forma como tu funciona, qual é a tua dor, que valor que tu tem por trás daquilo que eu tô te propondo. Então, escutar, planejar junto com a pessoa, executar e monitorar continuamente, né? Então, o desafio é sempre o da escuta, porque a gente às vezes vem com uma proposta pronta, não, aqui planejei o projeto, a gente até faz uma escuta, mas ela é uma escuta muito mais coletiva, muitas vezes, do que individual, né? Então, poder ter esse momento de entender o que é, se eu tô com uma proposta de uma corrida, né? E a gente vai dando spoiler aí de coisas, né? Então, né? O que levaria a pessoa a aderir a isso? Isso é algo que tá no plano dela? Isso é algo que faz sentido para ela? A gente precisa identificar, porque não vai fazer para alguns, né? Então, a gente precisa ter múltiplas ações para poder cobrir as múltiplas necessidades. E aí entram as limitações de tempo, de recurso. A gente às vezes não vai conseguir atender essa multiplicidade toda, porque não cabe, né? No tempo, no orçamento. Sim. Então, eu vejo que o maior desafio hoje é poder ter uma escuta verdadeira. E aí, esse exemplo de quando a gente está em grupo e a pessoa não está com a câmera aberta, ela não está numa presença verdadeira. Então, o quanto aquilo é válido de fato, para mim, enquanto informação que eu vou usar para desenhar algo, alguma solução. Então, hoje, o maior desafio é poder me conectar para poder obter a informação e poder garantir que a pessoa está de fato ali e que eu consigo de fato ouvi-la, sabe? Maravilha. E isso entra na minha, quando eu penso assim, eu sou muito apaixonada pelos projetos que eu trago, né? E aí eu aprendi muito que a paixão dos projetos ela tem que ser, não é, porque a gente chega otimista achando que todo mundo vai adorar aquilo, né? Vai fazer porque a gente tem, e tu tem isso também. A gente se apaixona pelo projeto que a gente está vendendo. Projeto que a gente está vendendo. Mas como é importante ouvir porque a minha paixão não é tua, ou aquilo que me move não é o que te move. E essa escuta, eu entendo que ela é fundamental mesmo para esse momento de fazer com que essa pessoa entenda também o porquê daquilo, né? Assim, eu tenho filhos, né? Às vezes a gente quer passar alguma coisa que é preciso fazer. Primeiro, caramba, se ele não entender, se ele não ser ouvido da necessidade dele, se ele entender, ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Concordo. E isso é bacana. É um desafio enorme. É enorme, porque ninguém muda aquilo que não vê valor. Exatamente. Né? A coisa do exercício físico é isso. Por que tem tanta dificuldade, né, de fazer atividade física regular, perder peso, todas as coisas que exigem uma mudança individual? Eu tenho que entender por que as pessoas às vezes, o que faz virar a chave? Fui lá, o cara me disse que eu não ia ver o meu filho crescer. Vira a chave, né? Vou morrer, vira a chave. Então, a gente, óbvio, isso é um exemplo extremo, mas a gente tem que entender o que vai motivar aquele indivíduo. É complexo. E pra gente quase chegando no fim, né? Eu ia já te fazer a pergunta final, mas tu falou uma coisa que eu achei muito legal, eu acho legal pros RHs, eu trabalho em tantos RHs. Quando tu fala que tu vem com a formação de pedagogia, e aí tu tem dentro, assim, do teu discurso, Vivi, tu sempre, não sei se já notou, mas sempre o orçamento pra ti é um valor muito grande dentro dos projetos que tu faz. E às vezes o RH tem essas talvez não essa visão de como um RH tem que também pensar em orçamento e não achar que o RH quer fazer, mas o financeiro não quer. Não tem, e tu tem muito isso. É mais que orçamento, né? É o ROI, é o retorno sobre o investimento. Então, todos os projetos que eu consegui realizar em toda a minha vida profissional, né? Foi porque eu consegui mostrar para o financeiro, para quem paga a conta, né? No meu caso, para o Cláudio, que aprova qual é o retorno desse investimento, né? Então,
da gente poder conseguir mostrar que vale a pena fazer uma ação, porque a gente vai colher frutos, inclusive financeiros, em outro lugar, né? Em outra verba, em outra conta, a gente vai diminuir a nossa sinistralidade, a gente vai aumentar a nossa reputação, que também é quantificável, ou a gente vai conseguir ser mais eficiente na produção de um determinado processo que é importante para a empresa. Então, sempre tem que ter retorno do investimento. A gente não inicia um projeto sem isso, né? Eu vejo isso um grande diferencial na tua fala, porque é óbvio que é necessário ter esse pensamento, né? Lógico, de ROI, de retorno do investimento, do quanto esse esforço vai... Porque não adianta o RH se apaixonar por um projeto se aquilo não tem retorno, né, para a empresa. Né? Então, acho que isso é um grande diferencial do profissional de RH. Que eu vejo que tem sucesso, que chega a cadeiras como tu está, como diretora. Poxa, é uma cadeira de uma empresa gigante. É que existem 3 forças que movem uma empresa, né? Por óbvio, a governança, a forma como a empresa está organizada, o aspecto econômico-financeiro, nenhuma empresa existe sem dinheiro. Exato. E a pulsão humana. Não tem empresa sem gente, por mais que, a gente falou sobre isso no painel com o Capra, por mais que a IA e os robôs possam dominar uma indústria, pega lá uma planta automotiva, né, que a gente tem visto, não tem uma pessoa lá dentro, existe uma pulsão humana por trás de todos aqueles equipamentos, de todos aqueles recursos, né, que implantou aquilo, que... fez o estudo para que aquilo fosse projetado e executado daquela forma. Então, esses elementos econômicos, materiais, físicos, tangíveis, eles se conectam o tempo inteiro com a energia da gente. É verdade. E a gente só faz a empresa funcionar se tiver essas 3 coisas. Não tem como. Isso eu vejo um grande diferencial no RH que chega onde tu chegou. Eu vejo que isso é fundamental. E para terminar, conta aí, né? Quero te ouvir como é que está sendo essa parceria com a DBL, a gente, nesses 4 anos, os desafios que a gente já viveu, né? As coisas que a gente já construiu. Eu creio, a gente vai construir ainda muito mais, nós estamos trabalhando muito para que a tua gestão seja, Vivi, uma gestão que eu possa realmente, que tu enxergue ROI. Assim como tu fala, né, eu acredito que a consultoria precisa enxergar que precisa ser efetiva, precisa ser, sim, excelente, mas precisa pensar nesse retorno desse investimento, né? Então, conta como é que está sendo para ti, né? Esses 4 anos, como foram, as coisas que a gente viveu, as coisas que a gente está vendo, a gente está se aproximando cada vez mais. Eu acho que é bacana quando a consultoria pode ter esse olho no olho, essa entender como é que tu funciona, o que tu precisa, o que eu posso contribuir. Para mim é novo trabalhar com uma consultoria, né? Como eu falei na minha jornada, quando eu estava no Sicredi, a gente tinha uma relação direta com as operadoras pelo tamanho da empresa, pelo tamanho da conta, né? Na Santa Casa, por óbvio, por ser um hospital, a nossa relação com as operadoras era de cliente-fornecedor, então era um negócio diferente. E quando eu cheguei na Meta, encontrei a DBL, né? E aí fui entender qual era o papel, né, da DBL. E eu acho que nesses 4 anos a gente conseguiu se aproximar e fazer essa parceria ser cada vez mais produtiva para ambas as partes, né? E o que eu vejo, né, como valor, e a gente é consultoria, né, Lais? Então a gente sabe que o relacionamento é importante, né? A proximidade, a presença, isso é importante, mas o que vira o jogo é a minha especialização. Então, assim, o quanto eu sei mais do meu tema para ajudar aquele meu cliente a ter mais resultado, né? Então, o que eu espero da DBL e o que eu vejo que a DBL vem cada vez mais fortalecendo é esse pilar de expertise mesmo, né? De poder oferecer cada vez mais um serviço, uma solução, um suporte. E é muito legal ver esse cuidar e salvar vidas, né? Porque quando a gente tem alguma situação específica com uma pessoa da Meta, eu vejo assim um esforço
enorme para poder cuidar e atender aquele caso de uma maneira muito particular, muito individual, né? E isso faz toda a diferença na experiência das pessoas. Então, eu vejo que a consultoria, ela tem esse papel, assim, ela tem que ser uma especialista que suporta e sustenta aquele processo que o meu cliente não é especialista, né? Então, eu encontro isso na DBL hoje, vejo que a gente tem feito, falando dos aspectos financeiros, né, mudanças importantes no nosso portfólio de benefícios, que tem trazido mais qualidade e mais ganho financeiro para a empresa. Então, os dois elementos são bem importantes, né? E vamos continuar conseguindo, vamos, né? Porque nós duas vamos continuar conseguindo, porque como todo mundo aqui sabe, a conta que a gente tem que pagar de saúde numa empresa de quase 3 mil pessoas é violento. É algo insustentável, né, no longo prazo, assim, depois do salário é a segunda maior despesa que a gente tem, né, Isso aí. E diante de todos os desafios que a sociedade vem enfrentando com a saúde, né, aqui está a especialista que pode falar. Então, assim, eu preciso de soluções que atendam as minhas pessoas e que caibam na minha conta. Perfeito. Né? E eu entendo isso, eu entendo, e cada vez a gente busca... além da especialização, justamente entender a tua dor, né, que é a gestão, que é complexa, que ao mesmo tempo que tu tem que atender as demandas humanitárias, que um plano de saúde tem, obviamente, para cuidar e salvar, tu tem também que compor uma conta que ela, cada ano, se torna, às vezes, mais alta. Como gerir da melhor forma isso? E por isso que cada vez mais a gente vai trabalhar juntas a prevenção, que é o que tu tem como objetivo estratégico e é o que a gente está trazendo dentro de várias soluções que a gente está aí para 2026, que uma delas é o Avatar da Saúde, depois eu vou dar um spoiler para eles também. Eu já tô curiosa para ver o Avatar. Exato, foi premiado até fora do Brasil, em Londres, é o primeiro app hoje, né, que trabalha a prevenção de saúde com a tecnologia 360, te conhecendo, o custo-benefício disso, eu acredito que nós vamos fazer um trabalho excelente. Agora a Unimed Porto Alegre, inclusive, premiou o Avatar da Saúde na CNPC. Então, E por quê? Porque ela traz ROI. Quando eu ouço tu falar de ROI, isso, eu gosto muito disso, porque eu acho que é a forma que a gente realmente sustenta, é entendendo que o que a gente vai investir, o que a gente vai colher, né? E na saúde é complexo, mas a gente também consegue. Muito obrigada, Viviane Furquim. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu gostaria que agora eu tô olhando para aquela câmera lá, e a gente não combinou. Tu dissesse para todo profissional de RH que esteja iniciando uma jornada, aquela câmera lá, que esteja começando a sua jornada, Vivi, ou que esteja nos desafios da trajetória, ou que até esteja em cadeiras como tu estás, né? Qual seria, assim, né, as tuas palavras, assim, para essa pessoa que está aqui nos assistindo, para a gente finalizar essa conversa que foi maravilhosa. Te agradeço demais pelo teu tempo aqui comigo e que façamos aí um cuidado na vida das pessoas, da saúde das pessoas, que a gente possa junto fazer um ROI incrível também para a meta e a gente possa também estar gerindo isso. Primeiro agradecer o convite, né, o prestígio de ser a primeira a estar aqui nesse programa lindo e desejar muita sorte para a DBL aqui nessa casa nova, né, casa linda também. E um recado aí para os meus colegas, né, para os profissionais. Nessa câmera. Meu Deus, são muitas câmeras. O recado que eu daria para as pessoas que estão querendo seguir aí a sua jornada na gestão de pessoas é que elas possam trabalhar o seu autoconhecimento para identificar o que é a sua própria essência, o seu projeto, no que eu vou me realizar, o que eu gosto de fazer, o que eu vou fazer bem e como que eu vou fazer para que isso agregue valor para os negócios onde eu estou. Seja eu um empreendedor, um empresário, seja eu alguém está dentro de uma empresa, né? Então, invistam no autoconhecimento, invistam na preparação, invistam em entender aquilo que realiza vocês, que faz vocês serem mais felizes e que vocês vão se sentir mais produtivos, mais competentes e com certeza a abundância e a prosperidade vem a partir disso, sempre. Boa sorte aí para todos vocês. Que demais. Futuro se constrói no presente. A DBL tem isso, essa frase, né? E a gente tem uma que a gente sempre finaliza tudo também, que é Confúcio. A gente gosta muito do que ele fala, que não é possível nós controlarmos os ventos da vida,
mas nós conseguimos, com certeza, ajustar as velas para a melhor travessia possível dessa vida, que é finita, mas que a gente saiba aproveitar. É verdade. Deus nos abençoe. Muito obrigada. Obrigada, querida.